Olá, boa noite. Vamos gravar agora a aula do Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Nós estamos estudando a introdução do Livro dos Espíritos, mas talvez você não tenha essa introdução, porque é a parte feita pelo tradutor José Herculano Pires. Então, se você tem o Livro dos Espíritos com outra tradução que não a do Herculano Pires, você não tem essa primeira parte da introdução, você vai ter só a segunda parte, que é a que o próprio Kardec escreve. Mas é tão importante essa introdução feita pelo Herculano Pires que nós optamos por estudá-la, né? Ela traz muitas reflexões. Começamos a semana passada e hoje nós vamos estudar o item que fala sobre a filosofia espírita. Essa parte inicial do Livro dos Espíritos fica um pouco mais cansativo o estudo, porque não é tão dinâmico quanto as perguntas e respostas, né? Quando nós entrarmos nela, fica mais embalada aí as aulas. Nesse caso, nós temos textos e pegamos trecho desses textos para comentar. Então, quando o Herculano Pires vai falar sobre a filosofia espírita, ele diz assim, que o Livro dos Espíritos, contém os princípios da doutrina espírita. É, portanto, o seu tratado filosófico. Embora não tenha sido elaborado em linguagem técnica e não observe os rigores da minuciosa exposição filosófica, é todo um complexo e amplo sistema de filosofia que nele se expõe. Então, ele diz assim, lá no Livro dos Espíritos, né, esse que nós estamos estudando, que está contida a filosofia espírita. Todos os conceitos espíritas partem desse livro. Só que o Kardec não se preocupou tanto com a linguagem técnica da filosofia, né? Mas nem por isso, né, nós veremos que ele não expôs uma filosofia bastante complexa, todo um arcabouço de ideias, apesar dele não ser filósofo, como nós veremos, e não ter se preocupado tanto com a linguagem técnica da filosofia. Mais abaixo diz assim: Kardec não era um filósofo, mas um educador, um especialista em pedagogia, discípulo emérito de Pestalozzi. Para quem não sabe, né, Pestalozzi foi um dos maiores pedagogos que nós temos notícia, e ele tinha uma escola que funcionava na cidade de Yverdon, na Suíça, para onde o Hippolyte Léon Denis Arrivel, o nosso Allan Kardec, Allan Kardec é pseudônimo, né, para quem não sabe, que ele adotou depois, na hora de publicar as obras espíritas, ele assinou como Allan Kardec, porque ele tinha mais de 50 livros assinados como Hippolyte Léon Denis Arrivel, livros didáticos, livros que eram usados na área científica na França, né, na área educacional na França. Bom, então ele diz assim que, sendo um educador, ele se preocupou que o livro fosse o quê? Didático, né? Um livro com 1019 perguntas e respostas, ou seja, a preocupação do Kardec era se fazer entender, fazer com que as pessoas compreendessem essa nova filosofia de uma forma extremamente didática e relativamente simples, né? Algumas ideias eram completamente novas e precisavam ser colocadas de maneira a serem compreendidas pela maioria da população, né? Por todos, na verdade. Em segundo lugar, a obra não foi propriamente escrita por ele, né? Nós falamos que o Kardec é o quê? O codificador da doutrina espírita. Como assim codificador? A semana passada eu contei isso na aula, né? Ele conheceu a doutrina espírita através das mesas girantes, na verdade não era a doutrina espírita, né? Eram os fenômenos mediúnicos. E no começo ele achava tudo isso uma bobagem, mas se interessou, estudou, passou a fazer perguntas sérias, não aquelas perguntas frívolas que as pessoas faziam na maioria das vezes para os espíritos. Recebeu 50 cadernos com anotações de perguntas que tinham sido feitas anteriormente para os espíritos, e aí ele percebeu que ali tinha algo mais sério, mais importante. E dessas respostas, então, ele codificou, ele compilou o Livro dos Espíritos. Veja que
É importante reforçar o que eu disse semana passada, né? Passando pelo critério da universalidade, ou seja, a ideia só foi para a codificação quando diversos espíritos, através de diversos médiums, tinha dito aquilo, né? De maneira muito semelhante. Ou seja, para que não fosse a opinião de um espírito, e sim um conceito. Sabe, o conceito da universalidade, né? A gente dá exemplos da ciência positivista. Então, quando se diz assim, ao nível do mar, a água ferve a 100 graus centígrados ou congela a 0 grau. Acho que é isso, né? 100 graus, acho que eu acertei. Então, esse é um conceito universal. Se fizer lá na China, se fizer aqui no Brasil, vai dar o mesmo resultado. Então, quando espíritos respondem em lugares diferentes através de médiuns diferentes e a resposta é a mesma, é um conceito de universalidade, né? As respostas dadas pelos espíritos às suas perguntas nas sessões mediúnicas, né, através de duas médiuns bastante jovens e confirmada por diversos outros médiuns. Ele quis usar essas médiuns, né, porque a senhorita Jafé e a senhorita Budan, para que não dissessem que elas, imaginem que fossem médiuns mais velhos, letrados, o pessoal ia dizer, não, essas pessoas mesmo é que estão dando essas respostas. Como eram duas mocinhas sem nenhuma cultura acadêmica, era impossível que elas escrevessem sobre aquilo lá. Então foi proposital usar duas jovenzinhas para trazer muitas respostas, mas, como eu disse anteriormente, confirmada por diversos espíritos através de diversos médios. Em terceiro lugar, o livro não se destinava a formar uma nova escola filosófica. Kardec não queria entrar para o meio acadêmico, né, defender nenhuma tese de doutorado, se fosse pensar com a terminologia de hoje, com a tese espírita. Então, não havia essa preocupação. Ao contrário, né, ele queria que fosse uma ideia facilmente compreendida por todos aqueles que quisessem ler a obra. Então, Kardec não fez um tratado filosófico, primeiro, porque ele não era filósofo. Segundo, porque nem foi ele que escreveu, ele compilou. E terceiro, porque a proposta dele não era essa, a proposta era atingir o grande público. Em quarto lugar, né, Kardec diz que para evitar prejuízos, né, do espírito do sistema, como vemos nesse trecho, em que ele se refere ao ensino dos espíritos. Ele diz assim: estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito do sistema. Não sei se todos já estudaram filosofia, são afeitos ao assunto, mas o que acontece? Eu vou tentar ser bastante simplista nesse raciocínio, me perdoem aí, não é um raciocínio filosoficamente complexo, não. O que acontece com as escolas filosóficas? Elas têm amarras, né? Então vamos imaginar que você vai olhar as coisas pelo prisma marxista. Você tem que olhar com amarras. Você vai olhar pelo prisma hegeliano, né, ou socrático. Então elas são corpos filosóficos fechados. Já a doutrina espírita, né, Kardec diz isso e deixa muito claro, era para ser uma filosofia aberta, né? Uma filosofia de debate, uma filosofia de perguntas e respostas. Então, ele não teve a preocupação de fechar um sistema filosófico, e sim dar bases a uma nova filosofia, né? Mais um item ainda nesse trecho aqui, tem uma citação do Ernest Cassirer, que diz assim, que o Kardec não quis, né, fazer um sistema porque isso teria inconveniência. Olha o que ele diz. Cada teoria se converte num leito de Procusto, em que os fatos empíricos são obrigados a se acomodar a um padrão pré-concebido. Complexo, né? Mas é assim, ó. Eu tenho uma caixinha, que é o sistema ali filosófico, e eu tenho que fazer caber todas as ideias naquela caixinha, né? Então Kardec não quis criar esse embaraço para a nova filosofia nascente, né? Lógico, tem pilares,
né? Por exemplo, a imortalidade da alma, a existência de Deus, lógico, são pilares. Não são dogmas, porque são explicados, mas são pilares. Mas nem tudo está dentro de uma caixinha, né? As ideias são mais livres. Voltamos daqui um pouco para continuar o raciocínio.